Bom, vou estar falando um pouco sobre o Spring Framework e sobre o Spring Boot, que foi o tema que eu abordei nesse trabalho. Então aqui é um pouco do que vai ser dito no projeto, né? O Spring Framework, uma breve introdução, e Spring Boot, como funciona, alguns exemplos do estudo de caso de Data Stacks. Que foi uma empresa que eu peguei que eu achei interessante que usa o Spring Boot. Então, o Spring Framework. O que é o Spring Framework? O Spring Framework ele é um framework open source para a plataforma Java que foi criado por Rod Johnson e descrito no seu próprio livro Expert One-on-One. E ele trata-se de um framework não intrusivo, então ele é baseado nos padrões de projeto de inversão de controle IOC e injeção de dependência. Então agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o Spring Boot, que a gente já deu uma abordada bem por cima sobre o que é o Spring. Então eu vou explicar ele meio que numa contextualização de um modo geral, né? Então, tem muitas pessoas que têm medo de configurar uma aplicação do zero e geralmente é necessário várias configurações para só depois disso a gente conseguir codificar. E se a gente tivesse algo que pulasse toda essa parte chata de criar um projeto e que viesse tudo configurado para a gente começar a aplicação, seria muito bom. Então, é isso que basicamente o Spring Boot vai fazer, né? Então, o Spring Boot ele é um projeto da Spring que ele veio para facilitar o processo de configuração e publicação das aplicações. E a interação é ter o projeto rodando o mais rápido possível e sem complicação. Ele consegue isso favorecendo a convenção sobre a configuração. Ou seja, basta que a gente diga para ele quais os módulos que a gente deseja utilizar, seja web, template, persistência, segurança, entre outros, que ele vai reconhecer e configurar. Então a gente pode escolher os módulos que a gente deseja através dos starters que vão incluir no pom.xml do nosso projeto. E eles basicamente são dependências que agrupam outras dependências. Inclusive, como tem esse grupo de dependências representada pelo starter, o pom.xml do projeto ele acaba por ficar mais organizado. E apesar do Spring Boot, através da convenção, já deixar tudo isso configurado, ele não nada impede que a gente crie a nossa própria customização das configurações caso isso seja necessário, né? Então, o maior benefício do Spring Boot é que ele nos deixa mais livre para pensar nas regras de negócio da aplicação do que nas configurações. Aqui tem a parte de componentes. Primeiro eu vou falar um pouquinho do Spring Tool Suite, que é uma ideia baseada no Eclipse, que ele vai dar algumas facilidades para a gente trabalhar com Spring no geral. E uma das coisas legais é que ela ajuda a gente a criar o projeto com Spring Boot. Mas o Spring Tool Suite ele não é pré-requisito para nada, então a gente pode usar o Spring Boot normalmente sem o Spring Tool Suite. Porém, ele é um requisito, ele é uma ferramenta muito boa que vai adiantar muito e a gente pode trabalhar com Spring Boot em qualquer outra ideia que vai dar suporte ao Maven. Inclusive, para quem tem interesse e que for utilizar outra ideia, o start.spring.io é um site que ele vai ajudar na criação de um projeto Spring Boot da mesma forma que o Spring Tool Suite faz. E o bom é que o Spring Tool Suite dá suporte para todas as plataformas, então ele tem para Linux, Mac e Windows. Então eu vou estar falando um pouco da parte de componentes agora. Que o Spring Boot ele possui três principais componentes que vão permitir toda essa magia de autoconfiguração entre aspas acontecer, né? Que seria o Spring Boot Starter, Spring Boot Autoconfigurator e Spring Boot Actuator, né? O Spring Boot Starter ele é o coração de uma aplicação Spring, então a principal função dele é combinar várias dependências que, que elas são advindas de um projeto Spring Boot em uma única dependência e vai retirar a necessidade de configurar múltiplas dependências no Maven ou no Gradle. Então, por exemplo, se a gente quiser criar uma aplicação Spring Web convencional, nós precisamos de pelo menos algumas dependências, que seriam
essas que estão aqui na parte da direita, o Spring Core, Spring Web MCV e o Serverless API. E adicionalmente a gente ainda precisa definir e configurar as dependências relativas do servidor web a ser utilizado, como o Tomcat, por exemplo. E certamente esse processo é bem chatinho e trabalhoso. Então o Spring Boot ele utiliza, porém o Spring Boot ele utiliza inicializadores, que seriam os starters, né? Que vai diminuir todo esse processo. Então, se a gente estiver falando de uma aplicação web, por exemplo, todas essas dependências acabam se resumindo em uma única dependência, que a gente chama de o Spring Boot Starter Web. E essa dependência é um inicializador do Spring Boot. Então ela condensa todas as dependências de configuração em uma única dependência. Então ela vai tornar o processo de definição de componentes da aplicação muito mais simples. No Spring Boot a gente tem os inicializadores, eles geralmente começam com o sufixo Spring Boot Starter. Então logo depois do Spring Boot Starter a gente tem o Spring Boot Auto Configurator, que é um componente que ele é responsável por gerenciar o processo de configuração da aplicação do Spring Boot. Ele vai fornecer todas as configurações padrão e fazer a fusão dessa possível configuração personalizada. Então, por exemplo, se a gente estiver utilizando o Starter para aplicação web, é o Spring Boot Auto Configurator que vai fornecer as diretivas para a solução de views e resolvers, por exemplo. Em uma aplicação Spring Boot, o Auto Configurator ele pode ser visto através da utilização da tradicional annotation, @Spring Boot Application, que ele fica acima do método de inicialização da aplicação. Internamente, a annotation @Spring Boot Application é uma combinação das tradicionais annotations @configuration e @component scan e @enable auto configuration do Spring. No fim, ainda temos o Spring Boot Actuator, que a principal função dele é o posicionamento de endpoints e a obtenção de métricas da aplicação. Então, por exemplo, se a gente tem o Spring Boot Auto Configurator define o servidor web, ele deve ser exposto em um localhost na porta 8080. E quem vai fazer o posicionamento dessa configuração no servidor é o Actuator. Então eu vou estar falando um pouco da DataStax, que é a empresa que eu peguei que utiliza essa tecnologia Spring Boot e utiliza muito. Então a DataStax é uma empresa de gerenciamento de dados com sede em Santa Clara, na Califórnia. O seu produto ele oferece suporte comercial de software e banco de dados como serviço de nuvem baseado no Apache Cassandra. O DataStax também fornece suporte para streaming de eventos e um serviço de nuvem baseado no Apache Pulsar. Então eu achei interessante, eu até vou deixar nas referências depois, o LinkedIn da empresa e o LinkedIn do gerente da empresa, que eles sempre fazem convenções no YouTube sobre o Spring Boot, como que eles utilizam dentro da aplicação, dentro do serviço, né? Porque ela é uma stack aberta, né, de multi-clouds para aplicativos de dados modernos. Então, ela dá para empresas que usam o serviço dela uma liberdade de escolha e simplicidade de nuvem que para implantar dados massivos, entregas via API, alimentação e interação ricas em várias nuvens e código aberto em Kubernetes. Então, a parte que eu achei muito interessante, essas partes de convenções que eles fazem de Spring Boot e a parte do código deles que está toda documentada, né? É um open source, né? O que torna muito mais escalável também. Então eu achei muito interessante trazer ela aqui no estudo de caso para apresentar para o pessoal, que até que o pessoal que tiver interesse no Spring Boot eu acho muito interessante, que eles fazem várias convenções e eventos no YouTube falando sobre. Bom, eu acho que é isso. Aqui as referências, eu ainda vou botar a parte do LinkedIn da empresa, que eu achei muito interessante. E é isso, obrigado.